Ora viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo de Brief. Max Verstappen é 4 vezes campeão do mundo de Fórmula 1. George Russell venceu o Grande Prémio de Las Vegas. Charles Leclerc teve um momento no divã no final da corrida. E a Fórmula 1 vai ter uma 11ª equipa, em princípio, dizem, está quase, para não dizer 100% confirmado, e se de facto se em princípio se confirmar, Mário Andretti estará de volta ao paddock na direção da Cadillac F1. Foram mais ou menos assim as últimas horas do desporto que gostamos de chamar pináculo, e para analisar tudo isto tem comigo o Alexandre e o Vasco Pinheiro. Bem-vindo, amigos, e bem-vindo também a quem nos acompanha em direto e através da Bola TV. Alexandre, vou começar por ti. Já vamos à corrida. Sei que tens muito para falar sobre o Grande Prémio de Las Vegas, mas queria saber, antes de mais, até porque esta é uma notícia com um par de horas, nem tanto se calhar, o que te passa pelo espírito ao saberes que Mário Andretti vai voltar a andar por ali, no paddock? Como passa pelo espírito, olá a todos, o que me passa pelo espírito é porque é que raio é que perdemos tanto tempo. É o que me passa pelo espírito. Quando isto era o resultado mais do que provável, não sei para que é que foi tanta telenovela e perder tanto tempo. Já podíamos ter as coisas mais preparadas e já podíamos estar todos já a gastar aqui horas do podcast a pensar como é que vai entrar a Andretti / Cadillac / qualquer coisa / GM. E portanto é bem-vindo mais uma equipa com história, bem-vindo mais um campeão do mundo a estar no paddock. E essa aqui é a parte importante, e espero que seja mais uma equipa para em 2 ou 3 anos estar a lutar pelas vitórias, para termos mais uma equipa que traz bons patrocinadores, traz boas corridas, traz bom pessoal técnico, tal como é a sua história que tem do outro lado do Atlântico. Segundo as primeiras informações, e aqui também um bocadinho com a ajuda da conta de Twitter do Vamos Falar de FUN, os primeiros 2 anos será com motores Ferrari, e a partir daí haverá produção própria de motores. Vasco, esta entrada da Cadillac F1, que será gerida no fundo pelo Mário Andretti, é um passo natural para o rumo, e aqui não estou a utilizar a expressão com tom depreciativo, algo americanizado, é uma palavra complicada de se dizer, que a F1 está a desenvolver? Boa noite a todos, em primeiro lugar. Eu acho que essa americanização da Fórmula 1 é inevitável, tendo em conta o que tem vindo a acontecer nos últimos anos. Tudo começa com a aquisição dos direitos comerciais da Fórmula 1 pela Liberty Media, e isso acaba por ser um passo que natural que a Fórmula 1 tem vindo a dar, que depois se estendeu um bocadinho ao Drive to Survive, que todos nós aqui gostamos, não é? E depois a existência de um segundo grande prémio em Miami, o terceiro grande prémio em Las Vegas, e portanto é um passo natural. Eu diria, é um mercado grande, é um mercado que estava pouco explorado, e com isso é rentabilizar o negócio, não é? Acaba por ser esse o objetivo. Agora, eu vejo esta confirmação da Cadillac, ou da Andretti Cadillac, como lhe quiserem chamar, mais numa perspectiva, vocês sabem que nós aqui, alguns de nós, gostam muito de olhar para trás e para os anos passados, e sobretudo fazer comparações com anos antigos. Isto faz lembrar um bocadinho, parece que estamos a voltar ao início dos anos 2000, que de repente tínhamos BMW, Toyota, Honda, Jaguar, ou seja, havia muitas equipas de fábrica, e eu acho que isso é muito interessante para a Fórmula 1. Ou seja, apesar de ser uma entrada que vai ser, não digo pela porta pequena, mas vai ser humilde, chamemos assim, porque sem motores próprios. Isso, a McLaren este ano já provou que isso não quer dizer nada, porque
porque a McLaren está à frente do campeonato de construtores e não é a equipa de fábrica com o motor Mercedes. Portanto, vejo como muito positivo. Agora, gostava de sublinhar aquilo que o Alexandre disse, que é, tivemos que chegar a este ponto para que os homens conseguissem entrar, não é? Teve que, no fundo, o grupo General Motors chegar-se à frente para que exista esta aceitação. Quando o que acho que é importante voltarmos a reforçar é que é um autêntico disparate este bloqueio que existiu, tendo em conta que uma 11ª equipa, sobretudo com o nome Andretti envolvido, iria dar prestígio à Fórmula 1, aumentar no fundo as receitas da Fórmula 1 e indiretamente com isso, mesmo que apesar do bolo passasse a ser dividido por 11, existisse uma maior quantidade de dinheiro a distribuir por todos, chamemos assim, porque as equipas o Pacto da Concórdia é isto, é quanto é que cada um vai receber. Por isso só vejo com bons olhos. Muito bem, fica aqui a nota introdutória de uma notícia que tem, como dizia, um par de horas, e agora sim vamos entrar no propósito que nos trouxe aqui, analisar a corrida de Las Vegas, que acabou de certa forma a vitória de George Russell por ser ligeiramente abafada pela conquista do 4º título de campeão do mundo de Max Verstappen, mas eu queria começar precisamente pela vitória dos Mercedes, uma dobradinha, um claro domínio dos dois Mercedes, desde logo, e em particular de George Russell, que consegue implementar uma vantagem soberba e que domina todo o fim de semana. Alexandre, este domínio muito giro e tal, avassalador, zona confortável, pena é não saberem, dizem eles, dizem os pilotos, os dois, de onde é que ele vem? Como é que de repente aquele carro ficou rápido? Ou não acreditas em nada disto? Em nada desta versão? A semana passada aqui no debrief dissemos todos que a Mercedes não ia estar a lutar pela vitória. Certeiros. Portanto, como sempre, mostramos a nossa sapiência neste assunto. Quando percebemos isto, não é? Portanto, daí acho muito estranho que a Mercedes pode não saber completamente o que aconteceu, mas acho estranho estarem a dizer e acho estranho que não sabem. De certeza que têm pistas de porque é que aconteceu. Podem não saber como é que podem replicar isto noutros sítios ou o que é que têm que fazer para acontecer. Agora, de certeza que têm pistas de como é que aconteceu e a certa altura decidiram ir nesta onda de dizer que não sabiam. Agora, claramente foram o carro que se comportou melhor em termos de desgaste dos pneus, porque quando a Ferrari até ficar literalmente quase sem pneus conseguia ir no ritmo deles, mas para mim é tão estranho este comportamento da Mercedes como foi o da McLaren, mas acho que a Mercedes está a fazer um bocadinho de piada e de charme ao dizer que não faz ideia do que é que aconteceu. Estar toda a gente a dizer o mesmo, quando toda a gente diz o mesmo, para mim é sinal que foi bastante bem combinado e não de que estão a ser honestos. Vasco. Estou ansiosamente à espera de quarta-feira para vermos o vídeo da Mercedes a fazer o debrief desta vitória. É um bocado ridículo esse comentário dos pilotos e é mesmo só para... Eu se fosse o Toto Wolff não ficava nada satisfeito com esse comentário, não é? Porque só atenção que o Toto Wolff disse que se o Russell quisesse podia andar 2 segundos mais rápido do que aquilo que estava a andar, portanto... então pronto, então, tudo bem. Então, claramente eles não sabem exatamente o que é que se passou. Mas não acho que isso como dizia o Alexandre, é a Mercedes a fazer-se de anjinha em relação a isto. Mas claramente acho que ficou mais ou menos claro o que é que se passou, não é? Os Mercedes dão-se melhor com pistas onde a temperatura do asfalto não é alta, onde a temperatura ambiente não é alta, e depois houve ali uma combinação de fatores de a Mercedes acertar com algumas coisas e os restantes terem problemas, porque isto não foi só a Mercedes que acertou tudo, foi também se calhar a concorrência que não teve muita habilidade. Como nota final, e reparem que eu vou ignorar por completamente o facto do Russell ter ganho a corrida, e ganhou-a brilhantemente, apenas digo isto, mas para os que nos criticaram, e isto
para quem o fez sabe que o Lewis Hamilton está acabado. Agora aí está, uma demonstração. E atenção, aqui não há Hamiltonete, atenção. Eu ia perguntar se ficaste com a sensação, Vasco, e já estendo a pergunta a ti, Alexandre, que a qualificação de Lewis Hamilton nos tirou uma grande luta pela vitória, por aquilo que o piloto britânico, são os dois, fica essa ideia, carro 44. Não é? Fica essa ideia, mas quer dizer, voltamos outra vez aos célebres what ifs. Mas quer dizer, aconteceu ele ter ficado naquela posição, portanto, quer dizer, não acho que mas claramente fica essa ideia que se o Hamilton tivesse feito se não tivesse feito o resultado que fez na qualificação, teria conseguido se calhar dar uma luta muito mais interessante ao Russell. Acho que seria sempre esse ponto de interrogação, se bem que o ritmo de Russell a certa altura também é um bocadinho camuflado pela própria posição em que está. É verdade que o Hamilton faz uma escalada soberba de lugares no grid, parte de décimo, termina em segundo, com vários momentos em que tem de ultrapassar vários carros. Tinha um carro com capacidade para isso, mas há um certo momento, sobretudo na fase final da corrida, já depois da segunda paragem, em que se comentava até na transmissão, e eu vi a corrida na F1 TV, da tentativa do Hamilton de estar a ir atrás do primeiro lugar de George Russell, e considerava-se a possibilidade dos dois se encontrarem em pista e de haver de facto essa luta pela vitória que nos foi roubada por uma qualificação menos boa de Lewis Hamilton, embora essa possibilidade tenha sido sempre... como eu dizia, camuflada pelo facto de o Russell liderar a corrida. A certa altura, quando o Mercedes de Lewis Hamilton fazia consecutivamente volta mais rápida atrás de volta mais rápida, o Russell estava mais ou menos a andar ao ritmo do Verstappen, que manifestamente em Las Vegas não tinha carro nem sequer, como se veio a comprovar, para estar no pódio. Portanto, havia ali muito lado de gestão por parte do Russell, que conseguiu cravar a vantagem que necessitava no primeiro stint e no princípio do segundo, ao ponto de ter uma segunda paragem à borla, e depois a partir daí foi em velocidade, não digo velocidade cruzeiro, mas velocidade suficiente para segurar a sua vitória sem espinhas e sem que Lewis Hamilton constituísse de facto uma ameaça. Hamilton, se tivesse partido, e lá está, estamos no campeonato dos X, isto é só a minha perspectiva, se tivesse partido de outra posição, estaria com argumentos diferentes para lutar por essa vitória, e eu acredito que os tivesse, até porque os dois carros comportaram-se manifestamente bem neste friorento circuito de Las Vegas, mas teve sempre essa possibilidade condicionada pelo lugar onde partiu, porque não só provocou muito mais desgaste nos seus pneus, como teve muito mais trabalho de ultrapassagem, muito mais tempo perdido, apesar de tudo, apesar desses carros, e portanto essa possível disputa que ainda se sonhou na reta final da corrida e que poderia ter acontecido se a qualificação fosse diferente, esteve sempre limitada pelas condições de corrida de ambos os pilotos. Ainda assim, as temperaturas de Las Vegas são a única justificação, Alexandre, que os dois pilotos dão como possível razão para o comportamento, sendo que também é aquela razão que já todos sabemos, é by the book. Já sabemos todos que os Mercedes se portam bem com temperaturas mais baixas, portanto também não ficamos a saber grande coisa quando eles repetem o guião em Las Vegas. Mas queres que eu fale sobre a corrida da Mercedes? Eu acho que quem ficou aliviado com a qualificação do Hamilton deve ter sido a própria Mercedes, que não teve que andar a decidir se os deixava lutar à vontade ou não, porque dá mais jeito que não seja o Hamilton agora a ganhar corridas, porque o Russell fez uma corrida impecável. Eu acho que ele geriu bem o tempo para o Hamilton. Acho que o Hamilton fez uma escalada. E atenção que nesta corrida houve grandes ultrapassagens, inclusive ultrapassar dois pilotos de uma vez. O Hamilton portou-se muito bem a ultrapassar, perdeu muito pouco tempo, a maioria das vezes a ultrapassar. E vimos, é claro que eles também beneficiaram. Nesta corrida houve imensos erros de pneus e nas boxes. Houve pilotos a passar pelas boxes sem parar. Houve o Sainz à última da hora, afinal não ia para as boxes, que a Ferrari não estava preparada. Portanto, também lhes facilitou a vida. Agora fizeram uma corrida
incólume no sentido de voltar a lembrar porque é que a Mercedes foi campeã do mundo tantas vezes. E às vezes parece que nos esquecemos cedo lá muita gente, mas eles ainda conseguem executar corridas sem mácula. Mas eu acho que o Russell foi um justo vencedor. E é giro que eu já não me lembrava que tínhamos falado do assunto do Hamilton a semana passada. E calhou mesmo bem. Há 15. Pronto. Calhou mesmo bem, porque ele voltou a lembrar que não foi por acaso, não foi só porque guiava o carro mais rápido que foi campeão do mundo. Mas deixa-me só acrescentar mas também ganharam com os erros. Houve ali um erro da Ferrari que podia ter tornado aquilo um bocadinho mais interessante. Desculpa, Vasco. Desculpa, não, é que eu pensava que já tinhas terminado. Deixa-me só acrescentar aqui um facto, um dado que vem, no fundo, reforçar aquilo que a Inês tinha dito. No fundo, é um motivo, mas que poderia não ter sido. O Russell e o Piastri, o Piastri e o Hamilton foram os dois únicos pilotos que não melhoraram o tempo no Q3. E o Hamilton, se tivesse feito o tempo do Q2 no Q3, tinha ficado em terceiro lugar. Portanto, é um bocadinho só para no fundo, quer dizer, ele teve aquele azar, que não é bem um azar, mas pronto, acontece, mas claramente salvou a Mercedes de ter que tomar ali se calhar uma decisão chata, que era, porque a Mercedes quer com certeza que o Russell ganhe. Deixa-me só reforçar aqui uma coisa, há um bocadinho como eu estava a brincar que não ia falar do Russell, mas quer dizer uma coisa sobre o Russell. É impressionante a forma como ele geriu a corrida e sobretudo é um bocadinho fez-me lembrar com as devidas comparações um bocadinho aquele Verstappen que nós começámos a perceber há uns anos, que com um carro bom e nas condições ideais ninguém o apanha. E confesso que foi a primeira vez que senti isso em relação ao Russell. Veremos como corre para o ano. Ele cheio de vontade, está. O Miguel Maia dizia que esta conversa de não saber como parece a Ferrari que há uns meses, eu ainda me lembro do Leclerc, lembro-me eu e lembramos-nos todos com certeza ter mais ou menos o mesmo discurso depois de uma vitória da Ferrari. Luís Tiago Martins acrescenta que o Q3 não tirou a luta pelo primeiro lugar. Se o Lewis Hamilton tivesse partido mais à frente, ganhava fácil, desde os treinos que era mais rápido do que George Russell. Eu aqui tendo sempre a considerar que a circunstância da corrida dita muito aquilo que acontece, e no caso de dois carros altamente competitivos, quando está em jogo a luta pela vitória do Grande Prémio, e sendo a circunstância da Mercedes aquela que é, e que todos nós sabemos, seria sempre uma luta pela corrida nada fácil entre os dois, porque são dois pilotos altamente competentes. A Ferrari teve um fim de semana engraçado. Charles Leclerc teve o seu momento no divã, onde ficou bastante clara a sua frustração com a corrida e sobretudo o comportamento do companheiro de equipa Carlos Sainz. Pequeno contexto, por volta da volta 7 e 8 da corrida, quando o Leclerc já tinha dado cabo dos pneus, não há outra forma de dizer, diz no rádio que Carlos Sainz pode passar se conseguir, e de facto isso acontece. Carlos Sainz ultrapassa o colega de equipa, e este ponto é importante porque mais tarde, numa outra fase da corrida, sensivelmente à volta 32, já depois da segunda paragem, se a memória não me falha, o Leclerc encontra o companheiro de equipa logo a seguir, logo à saída das boxes, e recebe indicação por parte da Ferrari de que foi dito ao Carlos Sainz para não ultrapassar. Problema: Carlos Sainz ultrapassou, tinha parado 3 voltas antes, tinha pneus já a uma temperatura muito mais ideal, como é óbvio, do que tinha Mercedes, sobretudo com as baixas temperaturas que se faziam sentir em Las Vegas, e ultrapassou o companheiro de equipa. Alexandre, todos nós ouvimos aquilo que o Leclerc disse no rádio, presumo eu, escuso de repetir o vernáculo intensivo que o piloto monegasco decidiu expor. A minha pergunta é se o Leclerc só se pode culpar a si próprio, ou se deve prevalecer um eventual acordo de cavalheiros que não conhecemos. Eu não sei se os cavalheiros conseguem ser campeões do mundo. E o Sainz mostrou mais uma vez que combate. Eu sempre tive a opinião
O Sainz é um bocadinho, é um nadita mais lento que o Leclerc numa volta só, mas é muito mais inteligente a correr e tem muito mais vontade de vencer, e foi o que ele mostrou em mais uma corrida. Aliás, os vernáculos que ele também tentou não usar quando lhe disseram para sair na entrada para a boxe e a última para sair, também mostra de quem está mais acordado. Isto mostra que tenho algum receio que o Leclerc nos próximos anos vai ser completamente assassinado pelo companheiro de equipa, que além de não só ser tão esperto como o Sainz, tem um bocadinho mais de experiência de andar lá na frente. O Leclerc voltou a mostrar porque é que tendo rapidez não consegue obliterar os colegas de equipa. Deixa-se do vernáculo e começa a pensar em tentar ser campeão do mundo quando o carro o permitir, que não é ser um rapaz que vai conseguir. Vasco. A ver, tentando não repetir um bocadinho aquilo que o Alexandre disse, isto foi basicamente a Ferrari a ser Ferrari. O Sainz está numa posição em que neste momento não tem nada a perder em relação à situação que está na equipa. Vai ser substituído para o ano, portanto, aliás, é muito engraçado ver que o Carlos Sainz, ao contrário do que se poderia imaginar, e mesmo depois de ter assinado pela Williams, que não vamos ter a ilusão que é um passo, uma aposta, era o que havia, basicamente. O Sainz é muito engraçado que não baixou os braços e basicamente o que ele tem feito esta temporada foi demonstrar se calhar o erro que a Ferrari cometeu ao mandá-lo embora. Eu não estou a dizer com isto que o Hamilton é pior que o Sainz, não. Mas é uma pena que o Sainz tenha que sair da Ferrari, porque o Sainz ao longo destas creio que foram 4, 5 temporadas que esteve na Ferrari, deu por mais do que uma vez mostras disso. Mas isto que é um piloto com uma inteligência de corrida muito superior ao Leclerc, e não é por ser o Leclerc de ser mais novo ou ter menos experiência, é capaz de ser a seguir ao Hamilton e ao Alonso o piloto com uma maior inteligência de corrida. Atrevo-me a dizer até mais que o Verstappen, ou tanto como o Verstappen. Por isso, isto é Ferrari, isso é Ferrari. E a não ter mãos nos pilotos, e vão lá dizer ao Sainz, dar uma reprimenda ao Sainz, e ele diz, e então, querem multar? Multem-me. Querem pôr o Berman. Não me renovem o contrato. Exatamente. Querem multar? Multem-me, ou então querem pôr o Oliver Berman? Ponham. Ele já não tem nada a provar, portanto está ali, é para ter o melhor resultado possível, sem fazer favores a ninguém. E repara uma coisa, que independentemente do que aconteceu, o que é facto é que a Ferrari, com este resultado, como ficou, não perdeu pontos. A verdade é esta. Ficou exatamente porque eles ficaram terceiro e quarto. Portanto, acho que o Leclerc só se tem a lamentar dele próprio. E se calhar aquele início de corrida foi determinante para o que aconteceu depois. Esta reação do Leclerc fez-me recordar algumas conversas que já fomos tendo aqui no Vamos Falar de Fundo de Brief sobre a falta deles que o Leclerc às vezes tem por comparação a outros pilotos, que é, eu pergunto, quem é que imaginaria, e nós colocamos, ou melhor, Charles Leclerc é colocado na categoria de potencial campeão do mundo, e eu não renego nem recuso essa potencialidade, mas faço a pergunta de, tudo bem que ele não está a lutar pelo campeonato do mundo de pilotos este ano, mas faço a pergunta, quem é que imaginaria um Max Verstappen, um Fernando Alonso ou um Lewis Hamilton, para dar 3 exemplos que neste momento se encontram no grid, e até consigo imaginar outros 2 ou 3 de pilotos que não são de todo campeões do mundo, a dizer, ele se quiser, o meu companheiro de equipa, se quiser passar, pode-me passar. E depois a esperar que no final da corrida o meu companheiro de equipa vai ter a amabilidade de, com mais 3 voltas nos pneus, não me ultrapassar, porque lá atrás eu deixei-o passar ou sugeri que ele me passasse. Esta falta de pulso que se manifesta neste tipo de atitudes,
que já se manifestou no passado. Este não é o primeiro episódio que o Leclerc tem do género, e daí se calhar vem muitas vezes a frustração dele sentir que no final do dia é sempre o menino bonito que acaba por se lixar. Mas esta falta de pulso, para mim, é uma das fragilidades que ele tem na luta, ou naquilo que é necessário para lutar pelo um campeonato do mundo. Que é muitas vezes dar um murro na mesa à equipa, muitas vezes meter o companheiro de equipa no lugar, e muitas vezes ser egoísta, que é aquilo que o Leclerc disse que ia começar a fazer a partir de agora, quando faltam 2 corridas para o final do Campeonato do Mundo. Tudo certo que ele está está à frente do companheiro de equipa, mas caramba, se calhar tiveste um ano inteiro para começar a pensar em ti próprio, e se queres ser campeão do mundo, ou se queres ficar à frente do teu companheiro de equipa, se calhar não dizes no início da corrida que ele pode passar à espera que 20 voltas depois ele se lembre, espera lá, ele há 20 voltas deixou-me passar, portanto eu agora que estou aqui com ele à minha frente em melhores condições não vou passar, vou travar a fundo e vou deixá-lo afastar-se. Caramba, acho que não. E portanto percebo a frustração dele, percebo a frustração do Leclerc, mas respondendo à minha própria pergunta, a culpa é dele, e espero que ele perceba finalmente, se ainda não percebeu até agora, que só sendo um bocadinho muito egoísta é que evita colocar-se a si próprio neste tipo de autofrustrações. Aliás, deixa-me só acrescentar uma coisa, Inês. Já não me lembro em que ano foi, mas foi em Silverstone que o Leclerc e o Verstappen tiveram uma luta bastante acesa. Acho que foi em 2022, no primeiro ano destes carros novos. E em que, claramente, o Verstappen foi muito mais agressivo e conseguiu ficar à frente do Leclerc, ou pelo menos naquela disputa em concreto. E lembro-me do Leclerc, no final dessa corrida, ter dito: é assim, se é assim, tem que correr, vou passar a correr assim. Quer dizer, já passaram uns anos e o Leclerc continua a fazer este tipo a não ter este tipo de atitude. Portanto, não sei o que é que vai acontecer. O Abílio Jorge Mendes diz aqui que este episódio serve de aprendizagem para o Leclerc, e claramente nós temos algumas dúvidas que isso vai acontecer. Vai fazê-lo abrir os olhos para uma situação semelhante no futuro. De qualquer forma, se houve um acordo de cavalheiros, o Sainz não esteve bem. E eu respondo a este comentário do Abílio com aquilo que o Alexandre disse no início, que é acordos de cavalheiros não fazem campeões do mundo, e aquilo que o Leclerc quer ser é campeão do mundo, e portanto se calhar deixava o cavalheirismo de lado e passava a ser só um piloto de Fórmula 1. Mas queria eu dizer também sobre a corrida, ou perguntar sobre a corrida da Ferrari, que não foi uma corrida particularmente feliz em várias vertentes, desde logo uma que nós temos até elogiado nos últimos debriefs, que é a vertente estratégica. Há muito tempo que nada corria mal a Ferrari, e agora nesta corrida em particular houve muita coisa que não correu bem. Mas queria te perguntar, Alexandre, se a fragilidade da Ferrari acaba de certa forma abafada não só por esta situação do Leclerc, isso é evidente, mas por um fim de semana em que nem a McLaren, nem a Red Bull, ou a meia Red Bull de Max Verstappen, porque a outra metade sabe Deus onde é que anda, estiveram particularmente competitivas. Eu vou dizer uma coisa polémica. É lá. Feta atenção. Ao contrário das outras épocas em que malhámos forte e feio na Ferrari, eu andei aqui a fazer contas, de certeza que me enganei numa ou outra. A Ferrari e a McLaren são as duas equipas mais consistentes, não é? Por acaso estão nos 2 primeiros lugares de equipas, não é? Porque ambas têm 19 pódios. 19. Portanto, se me dissessem há 2 anos, ou mesmo na época anterior, que a Ferrari ia fazer 19 pódios e que nas últimas 4 corridas ia ser a equipa mais consistente, eu não ia acreditar. Agora, se calhar há um limite para a consistência da Ferrari ao fazer esta corrida. Há alguns erros. Também não se percebeu como é que tinham melhorado dos pneus e voltaram a perder a capacidade de gerir os pneus, se tem a ver com a temperatura ou não. Agora, a Ferrari tem sido altamente consistente nas últimas 4 corridas, e esta época
é a melhor de há muitos, muitos anos. Porque senão não era possível fazerem 19 pódios, terem os 2 pilotos com vitórias e estarem a lutar, no que eu continuo a acreditar que vão, e espero que ainda passem a McLaren até ao final da temporada. Eu não sei se já repararam, eu vou olimpicamente borrifar um bocadinho a tua pergunta. Em 22 corridas este ano, houve 7 vencedores, houve 5 pilotos diferentes a fazer pole positions, houve 10 pilotos diferentes a ir ao pódio. Mesmo assim, nem a Sauber pontuou, nem o Hülkenberg foi ao pódio. É fantástico. Ainda, é verdade. Esta é uma época de milagres. E ao longo desta época, muitas pessoas disseram muitas parvoíces. Ao início era que o Max já ganhou, vai ganhar isto. Depois a McLaren vai ganhar as corridas até ao fim. Agora a Ferrari é que vai assim, se calhar estamos a descobrir quem realmente gosta de competição quer que aconteça, que é ver várias equipas a serem capazes de ganhar e de corrida a corrida haver 3, 4 equipas cujos seus carros são capazes de lutar pela vitória ou pelo menos pelos pódios. Isto é como eu, adepto de competição, não só de Fórmula 1, gosto. É haver mais do que só um piloto e os outros só vão ganhar quando acontecer algum erro. Vasco. Qual era a pergunta? Obrigado. Eu também acho que vou ignorar um bocadinho a tua pergunta e para isto, utilizando uma expressão que o Alexandre costuma usar muito, para os millennials que vão procurar, isto faz lembrar um bocadinho aquelas temporadas de 2009, 2012, em que nunca sabia bem quem é que ia ganhar, sobretudo a de 2012. Porque é que eu ponho aqui 2009? Porque ao princípio o Verstappen também teve um domínio um bocadinho mais forte e foi o que aconteceu nessa temporada. Vão à Disney Plus ver o documentário da Brown, que vale a pena. Mas é isto, eu acho que é isto que se quer de um Mundial de Fórmula 1. Ou seja, imprevisibilidade. E nós, reforçando aquilo que também o Alexandre já disse, acertámos olimpicamente em quase nada, ou nada, nas nossas previsões. E por isso, e é isto que torna se calhar este Mundial que todos nós, se calhar lá para maio estávamos a dizer, a abrir a boca e a bocejar, e vamos lá tentar encontrar outra coisa mais interessante para ver, e afinal não. Afinal isto está a ser muito mais interessante do que imaginávamos. Sim, o Verstappen ganhou, é verdade. Mas o que é facto é que só ganha sim, diz. A questão da imprevisibilidade, não, e toda a gente já percebeu, há vários grandes prémios que essa imprevisibilidade existe, sobretudo desde que a Red Bull perdeu o domínio que aparentava ter, não implica que uma equipa apresente as suas fragilidades em determinado circuito, e a McLaren neste claramente apresentou as suas fragilidades. Reparem, o Norris chegou a ser, e aqui um bocadinho ao encontro do que o Alexandre estava a dizer, chegou a ser dado como candidato ao título e possível disputa de título, e a McLaren não existiu nesta corrida, e já não é a primeira corrida em que a McLaren não existiu, e a pergunta que vocês ignoraram olimpicamente é: tu tens uma Ferrari, tens de repente uma Mercedes que ressurge e que domina um grande prémio, que no próximo fim de semana pode ser uma coisa completamente diferente, e provavelmente será, porque é no Qatar. Sim. E tens uma McLaren que desaparece e uma Ferrari que acaba com um terceiro lugar, que não teve uma corrida particularmente feliz, quer a nível de degradação dos pneus, quer a nível de estratégia, mas isso tudo acaba por ser comatado não só pelo terceiro lugar do Sainz, mas por um mau resultado da McLaren. Claro. Porque se no lugar dos Mercedes tivessem a McLaren de há umas semanas, estava tudo a falar na desgraça do fim de semana que tinha sido a Ferrari. Mas é que se calhar isto tem tudo a ver com a imprevisibilidade. Não, e o que tu estás a dizer é só para reforçar isso, Inês. Para a semana, se calhar, voltamos outra vez ao normal, que é a McLaren a dominar e a Ferrari em segundo. E em terceiro, a Red Bull ou a Mercedes. Depende do estado de espírito. Porque é verdade que o que é que aconteceu neste grande prémio foi a degradação que foi diferenciador
ou que causou esta mudança na ordem dos pilotos e das equipas. Foi o desgaste que os pneus tiveram excessivo, foi as baixas temperaturas, mas quer dizer, as baixas temperaturas já toda a gente estava à espera. E por exemplo, a Red Bull levou uma solução de asa que claramente lhe dava menos velocidade de ponta. Portanto, houve aqui alguns fatores que se calhar são conjunturais, ou seja, acontecem pontualmente, em que as equipas sabem que naquele circuito não vão ser menos competitivas, mas também houve erros das equipas claramente estratégicos. Sim, exatamente. Muitos erros. Eu não sei se isto... não nos vamos esquecer de um outro fator que eu também acho que é importante. Isto é apenas a segunda corrida neste circuito. E as equipas é muito diferente, mesmo até em termos de estratégia de boxes, de paragens, de desgaste dos pneus. As equipas ainda estão a ganhar muita informação sobre o que é este circuito, não é? E sobretudo porque não é comum a Fórmula 1 correr em circuitos onde as temperaturas são tão baixas. De vez em quando em Montreal há lá uns grandes prémios que tanto ora estão 28 graus, ora estão 12 graus num dia. Mas aqui sim, mas ter o fim de semana inteiro, só me lembro assim de repente do Grande Prémio de Eiffel em 2020 no Nürburgring. Portanto, quer dizer, acho que isso é preciso também ter em conta, que as equipas ainda estão se calhar um bocadinho a tentar ter os conhecimentos de dados que no fundo acabam por ter nos circuitos onde vão há mais anos. Alexandre, ignoraste a minha pergunta? Ignora lá esta, que é tão abrangente, tu podes falar no que te apetecer. O que é que explica para ti o facto de Lando Norris ter acabado a 44 segundos do líder da corrida e a 27 do senhor que seguia à sua frente, chamado Max Verstappen? O que é que aconteceu aos McLaren neste grande prémio? Bem, via-se na cara do Piastri, mais do que no Norris, que aquilo não tinha corrido bem. Curiosamente, disseram a mesma coisa que a Mercedes, também não perceberam muito bem, disseram que não perceberam muito bem o que aconteceu. Porque ninguém percebe nada. Optaram pelo mesmo. Ainda bem que lá há 200 engenheiros, que é para não a descobrir que afinal os engenheiros não sabem nada. E portanto, eu acho que eles estavam muito chateados por estarem a voltar a perder performance, e não percebem porquê. Porque ao contrário dos Ferraris, que a performance estava lá quando os pneus existiam, na McLaren não aconteceu isso. Eles não foram capazes sequer de ir atrás do Verstappen. Portanto, alguma coisa se passou que eles não entenderam. E por acaso eles não tiveram grandes erros. E não ligando nenhuma à tua pergunta, e pegando na outra parte, houve muitos erros nesta corrida de pitstops. Ocon, Lawson, Magnussen, Sainz, erros em pitstops, erros na escolha de pneus. E viu-se isso depois no feedback dos pilotos. Houve aqui muitas coisas, portanto, se calhar, o facto de existirem muitos erros de várias equipas e vários, vamos dizer também, dos pilotos, significa que alguma coisa anormal aconteceu. E também não há assim tanta experiência nesta pista. Aliás, eu acho que esta corrida teve momentos muito, muito engraçados. Desde o Gasly dizer que estava a perder potência e o engenheiro dizer que ele era acertado, tinha ultrapassado o limitador, tinha chegado ao limite de rotações, foi lindo. Desde o engenheiro agora do Lambiase e dizer ao Max, o Max perguntar: achas que eu tento segurar os Ferrari atrás de mim? Ele, tenta, um bocadinho, sim. Pronto, vamos tentar. Como se tivéssemos ali um bocadinho. Eu acho que houve apontamentos nesta corrida que foram absolutamente formidáveis. E eu não queria deixar de dizer que o Hülkenberg e o Tsunoda, à sua maneira, fizeram uma corrida fenomenal, uma qualificação fenomenal. E porque este foi o dia em que eu estive a fazer contas sobre os números. E pegando no que estava a dizer há bocado. Até parece. Pegando no que o Vasco disse há bocado, eu acho fantástico que o Sainz vá para o Williams quando tu tens uma coisa muito engraçada, que é o Max fez 73% dos pontos da Red Bull. O Alonso até agora fez 72% da Aston Martin. O Albon 71% dos pontos da Williams. O Hülkenberg 70% e o Tsunoda 65%. E estes são os 5 pilotos que claramente carregaram as equipas. Bem, o Tsunoda teve que carregar a equipa às costas, como está sempre a mudar os companheiros de equipa, que também é mais complicado.
Mas pronto, pá, quando tu tens 5 equipas em que basicamente um piloto leva a equipa às costas, não deixa de ser formidável. Como piloto que tem vitórias este ano, vá para o Williams, que duvido que no próximo ano se transforme numa equipa vencedora ou que lute sequer pelos pódios. E pronto, eu lamento voltar a ignorar, pelo menos em parte, a tua pergunta. Deixa-me fazer aqui uma adaptação dos números que fiz, porque de facto não dei o número final e o Lando Norris parou para a volta mais rápida. Os 44 segundos passam a 27 segundos que acaba de George Russell e a 10 segundos de Max Verstappen. Mantém a tese. Vasco Pinheiro, podes ignorar, como Alexandre. Hoje é a noite de ignorar as minhas perguntas, que são muito profundas e que foram maturadas durante horas a fio. O que é que aconteceu aos McLaren nesta corrida? E é uma pergunta suficientemente aberta para tu dizeres aquilo que te apetecer, se bem que é uma questão que seguramente passou pela cabeça dos fãs da McLaren, que é onde é que está a minha equipa. É um bocadinho onde é que está a minha equipa e onde é que está... Respondam aos fãs da McLaren. Não ignorem os fãs da McLaren. Não vamos ignorar. Nós temos essa preocupação e vamos ser inclusivos e abrangentes com todos. Mas há mais fãs sem ser o Guilherme Nunes da McLaren? Há mais? Há mais uns quantos, parece que há. Por causa do Senna e assim umas coisas. A McLaren estava frio, tinham baixa aderência dos pneus, tinham muito desgaste nos pneus que não estavam à espera e sobretudo se calhar os pilotos da McLaren mais uma vez estão ali em si um bocadinho baralhados e a acusar um bocadinho a pressão. Eu acho que quando se fizer o balanço desta temporada, a McLaren foi muito forte em algumas corridas este ano e dominou por completo e podia ter ganho este campeonato de construtores, ainda não sabemos se vai ganhar, mas de pilotos podia ter efetivamente ter sido uma ameaça para o Verstappen, não o fez por inexperiência da equipa e inexperiência dos pilotos. E eu acho que os pilotos mais uma vez acusaram também um bocadinho a pressão. Acho que desta vez o facto dos carros também não estarem a funcionar bem também foi um fator. Deixa-me só também contar estavas a falar dos episódios dos engenheiros e do Gasly, eu achei deliciosa. Aqui há uns anos também, no Brasil, os engenheiros da Williams e o piloto, que já não me lembro quem era, havia a hipótese de chover, não vai chover, e há alguém que diz, põe a mão fora, porque estavam a olhar para os radares, como é óbvio, põe a mão fora, vai ver, põe a mão para ver se está a chover. Pronto, é um bocadinho a mesma coisa. Que é engraçado ver ser o pináculo, como tu dizias, e nesse e depois não acontecer. Agora, eu acho que gostava de dar esperança aqui aos adeptos da McLaren e ao Guilherme, coitado. Em particular. Eu acho que não há esperança para o Guilherme, mas não tem nada a ver com a FIU. O Guilherme tem esperança. Há esperança para o Guilherme. Mas passando por cima de coisas que só 3 ou 4 pessoas é que percebem, acho que a McLaren tem grandes hipóteses nestas 2 últimas corridas voltar a ter um carro competitivo. Acho que foi e isso pode ajudar a ter mais resultados. Acho que foi um bocadinho o drama que para uns que foi a sorte de todos. A sorte da Mercedes de se dar bem com o frio e com a baixa aderência da pista foi o azar da McLaren e de outras equipas. Respondi à tua pergunta, Inês. Não venhas com coisas que... Não, eu ia responder, que eu também respondo a coisas, nem que sejam as minhas próprias perguntas que vocês decidem ignorar. Ao Miguel Maia, que interpela aqui o Alexandre para lhe falar da paragem do Lance Stroll, que para e ninguém estava preparado para trocar de pneus. Atenção, que o Lance contou no final da corrida que ficou sem rádio,
que é uma coisa ótima. Portanto, ele tentava fazer sinais de alguma forma, que sabe Deus como, à equipa durante a corrida para eles adivinharem que ele ia parar, mas é por isso que a equipa não estava pronta no momento em que o lance parou, porque simplesmente o piloto não tinha comunicação, e imaginem o quão difícil será estar 50 voltas à volta de um circuito sem ter qualquer tipo de indicação e de comunicação para com a equipa. O difícil é explicar o Ocon, que tinha rádio. Esse tinha. Esse é que é difícil de explicar. Eu diria que é não ter rádio, tendo em conta as circunstâncias atuais, deve ser uma corrida de sossego. Para quando quer, anda ao ritmo que quer, pode puxar pelo carro como quiser. Opa, quando sente que os pneus já deram o berro, vai à boxe. Olha, muda aí. Tu imaginá-la passar pela reta da meta. É para trocar, amigos, na próxima. Não, eu nem sei porque é que eles ainda continuam a mostrar aquelas placas, como se faziam nos anos 80. Quem é que vê? Quem é que consegue ver aquilo? Vêm os pilotos, pá. Os pilotos veem aquilo. Juro-te. Certo. Tu já esgotaste a tua irritação? Tinhas, pá, uma irritação entalada, armada em Vasco Pinheiro. Estás esgotadíssima. Era esta, porque a cada corrida as pessoas acham que já está tudo resolvido até ao fim. E eu ainda tenho outra irritação, que é, há aqui uma luta que ninguém está a falar, entre a AS, a Alpine e a MBWay e a Racing Bulls, não sei o quê. Estão com 50, 49 e 46 pontos. Assumindo que a Alpine foi um milagre que aconteceu e que não voltam a pontuar, até porque ficar em terceiro na qualificação não dá pontos ainda. Pá, é outra luta que vai ser engraçada nas próximas corridas. Quem é que... Na realidade isto é uma luta entre o Hülkenberg e o Tsunoda. E como tem corridas, de certeza que alguém nos vai calar e dizer que e o Magnussen vai fazer tipo no 6º lugar, mas pronto. Mas vai ser divertido entre estas 3 equipas ver quem é que acaba nas últimas 2 corridas por ficar à frente, porque parece que não, mas 2 lugares para a frente ainda é muito dinheiro. E é curioso que, por exemplo, um piloto agora só para lançar aqui a teoria da conspiração, um piloto da Alpine vai correr para os outros. Né? Atenção. Só para ser mal. Só para ser diabo. Isso é só para... E reparem que eu estou aqui estoicamente a não demonstrar nenhuma irritação, mas continua, Inês, continua. Eu ia só relembrar o único campeonato que não está fechado ao nível de liderança, o campeonato de construtores, de cima para baixo. A McLaren continua na sua rica liderança com 608 pontos, tem mais 28 pontos do que a Ferrari, que tem 584 pontos. Em terceiro lugar, a Red Bull, que corre só com um piloto, mas que também entra nestas contas com 555 pontos, menos 29 do que a Ferrari. Segue-se em quarto a Mercedes com 425 pontos, e depois cá mais para baixo a Aston tem 86 pontos, está aqui um bocadinho na terra de ninguém. A verdadeira luta que o Alexandre fazia referência dá-se entre o 6º e o 8º lugar, com a AS, que tem 50 pontos, mais 1 do que a Alpine em 7º com 49, que tem mais 3 do que a tal Red Bull MBWay, que ninguém sabe bem dizer o nome, com 46 pontos. Eu fazia referência ao facto da Red Bull só conduzir com um piloto. Eu estou um bocadinho cansada desta conversa da Red Bull todos os fins de semana, que vai decidir o futuro do Sérgio Pérez, e todos os fins de semana há uma notícia de o Helmut Marko disse não sei o quê, e os shareholders olha, essa é a minha irritação, porque corram lá de vez com o homem, pronto, não dá, não faz a ponta de um chave e andam para alimentar isto. Sim, diz Alexandre, conta que tu tens coisas mais sábias para dizer do que eu. Há 2 pilotos que correm sem carro, que são os pilotos da Sauber. Há pior. E há um piloto que já ganhou 10 corridas. Quantas corridas que o Bottas já ganhou? Que ainda por cima faz piadas com o fato de não ter lugar para o próximo ano. Isso para mim é... Não, e quer dizer... Mas é que ver aquilo, depois do... Viste o Zu? Vocês viram as reações do Zu no final da corrida? Muito profissional, a dizer que pensava que ia ser desta vez. E depois vem-me o outro, na maior das calmas. Ainda tentei ajudar o Zu. Depois vai meter a camisola, que é uma ajuda às famílias que ficam sem emprego de um momento para o outro. O Bottas já está na fase de gozar o pagode. É a fase do que se... A partir do momento em que eles têm 0 pontos, não fica na Fórmula 1
e que ninguém te pega. Tá feito, Eu acho que também, só com aquele cabelo é razão para não lhe pegar, mas pronto. Mas isso sou eu. Muito bem, falamos do campeão do mundo. Para fechar. Eu ia perguntar isso. Também não falamos do Verstappen. Acho que eu estava esquecida. Mas é maluco. Quarto título mundial, quarto título seguido, um título bastante diferente de todos os outros. Este é sempre aquele clichê, sobretudo do ano passado. É um ano de Vasco Pinheiro. Começo por ti. Mas isto é a pergunta clichê, mas eu gosto sempre de a fazer porque foi a primeira vez que o Max esteve nesta situação de sair de uma fase dominadora para lidar com a adversidade. Ele em 2021, quando ganha o primeiro título mundial, é um título todo ele bastante controverso e suado, limpando a parte da polémica, mas que não era de todo evidente. Depois tem 2 anos mais ou menos confortáveis e no conforto dos 2 anos volta a enfrentar aquela adversidade de ter um carro dominador para deixar de ter. Por isso te pergunto se este campeonato, com tudo aquilo que foi o ano da Red Bull também, se é um campeonato mais de piloto ou mais de carro? Se é possível. É mais um campeonato de piloto, sem dúvida. Porque se olharmos para o que é a performance do Verstappen ao longo do ano, ele a partir de determinado momento em que claramente a concorrência apanhou o Red Bull, não foi o carro que fez a diferença, foi o Verstappen que fez a diferença. Isto só demonstra o grande piloto que ele é. Eu sei que ele corre com a bandeira holandesa, mas ele é tanto belga como holandês. Eu, como gosto, tenho uma tendência para gostar mais das coisas belgas, vai-se lá saber porquê. Tem o Tintin, tem o Capitão Haddock, tem Spa, cerveja, e outras coisas. E outras coisas bem boas. Acaba por ser uma demonstração do grande piloto que ele é. Portanto, quer dizer, acho que sobretudo, se olharmos para os 4 campeonatos, este é capaz de ser o que é mais piloto e menos equipa. Porque a Red Bull está uma lástima. Basta ver as performances do Sérgio Pérez. E isto só engrandece o Verstappen enquanto piloto. Acho que ele ganha um lugar num clube que já começa a ser difícil de o ignorar como... até agora nós olhámos para o 2021, pronto, foi uma luta com o Hamilton, foi o primeiro, mas o primeiro até o Nico Rosberg ganha campeonatos, portanto podia haver ainda ali alguma dúvida. O segundo e terceiro, acho que eu posso arranjar outro piloto, até o que é Rosberg ganha. Ao menos dias o pai, ao menos dias o pai, ganhou só com uma vitória. Exatamente. Os outros 2 campeonatos foram ganhos claramente com um carro que era muito superior à concorrência. Este não. Este foi um claro exemplo daquilo que o Verstappen se transformou e que claramente é um piloto de excelência. E mais uma vez, eu não sou um fã de Verstappen assim por aí além. Só gosto do facto de ele ser belga. Portanto, agora, é impossível não reconhecer esse mérito. E estou muito curioso para saber o futuro do Max Verstappen, porque acho que não está nada fechado esta ligação dele à Red Bull para os próximos anos. Alexandre. Bem, eu recomendo, primeiro dizer uma coisa, achei que foi um bocado estranho este final de corrida, em que parece que dava mais importância ao Max ter sido campeão do mundo do que ao resultado da corrida. E pelo menos o Russell, que ao menos eu acho que é um piloto que está sempre feliz com as coisas. Eu acho que o Russell está sempre a viver o melhor momento da vida dele em todas as corridas. Foi assim um bocado estranho. Eu recomendo que ouçam a entrevista do Max ao canal DF1, que está disponível no YouTube, porque eu acho que o Max tem a vida dele muito bem resolvida, sabe perfeitamente o que quer. Para quem já disseram tantas coisas sobre o rapaz, eu até achei a conversa dele toda bastante humilde e com a cabeça muito bem resolvida. E tal como o Vasco dizia, eu acho que ele vai chegar um dia em que vai dizer: eu não quero fazer mais isto. E vai fazer outra coisa qualquer que acha que é mais divertido. Esse dia que ainda não chegou. Mas claramente isso está na cabeça dele. E ele provou esta época. Sim. Quando é que dirias que esse momento é? Porque nós não... ele tem vindo a falar... Muito que tem contrato até 28. Ele fala muito que tem contrato até 28. Mas o que ele diz é:
quando ele diz na entrevista qualquer coisa do tipo, a verdade é que quando eu meto o capacete, eu sou altamente competitivo e esqueço destes pensamentos todos. Fica a dúvida quando é que ele não quer meter o capacete, mas ele fala 3 vezes que tem contrato até 2028. Portanto, estou muito curioso, primeiro, se o contrato é para cumprir e o que é que vai acontecer depois de 2028. Eu acho que uma pessoa altamente competitiva, no final, se não tiver carro para ganhar, vai ser um bocadinho estranho. Mas ele faz ali, que vejam a entrevista, que é muito engraçada, ele faz muitas referências à família, faz muitas referências às outras coisas que ele gosta de fazer na vida e faz de uma maneira muito calma para quem acaba de ganhar o 4º campeonato do mundo. Eu fico sinceramente com a ideia que para ele ganhar 4, ganhar 7, ganhar 3, não é que não seja indiferente, mas não é o objetivo dele. E o que ele provou esta época, que foi exatamente o que o Norris disse, que é ele quando tem um carro dominador, completamente limpo ao chão com os outros todos. E mesmo quando não tem, anda lá por cima e, portanto, torna a vida muito difícil. Eu acho que temos uma máquina de ganhar corridas, de ganhar pontos, e vai fazer a vida, mesmo que não tenha um carro dominador, desde que tenha pelo menos um dos 3 primeiros carros, vai fazer a vida muito, muito, muito difícil aos seus concorrentes. Não sei se a Red Bull terá a equipa no resto da estrutura para o acompanhar. Mas eu acho que temos um campeão do mundo um bocadinho diferente de muitos outros que já tivemos, estavam obcecados, ou pelo menos do outro. Eu acho que é equivalente que ainda temos na Fórmula 1, está obcecado por números. Eu acho que este não está nada obcecado por números, está obcecado por fazer isto enquanto for o principal objetivo de vida dele. Dirias, Vasco, tu começaste por tocar aí, antes do Alexandre, no fator equipa, que a grande pedra na Red Bull é esta união que existe entre o Verstappen, o Giampiero, e o Verstappen e o Helmut Marko, que é isso que solidifica a equipa, começando por solidificar o Max na equipa. Eu diria que em grande medida já no passado se viu que a ligação por exemplo, do Hamilton ao Bono também era essencial para as vitórias dele. Agora, eu acho que numa equipa de Fórmula 1, por muito que possam existir elementos que são essenciais, como não só o piloto, mas como era o Adrian Newey, que quando saiu se notou, acho que continua a existir ainda uma equipa que tem um espírito vencedor, apesar de não estar tão bem aliada. Portanto, agora, essa união que tu dizes, Helmut Marko e o Jean-Pierre Labiese, realmente é um triângulo que funciona muito bem e que tem provas dadas e é capaz de ser uma das coisas que ainda vai aguentando as coisas. O Max na Red Bull. Isso e outra coisa, o facto de ainda ganhar na Red Bull. Porque o dia que o Max deixar de ganhar na Red Bull, pode ser já para o ano. Sério. Vamos ver como é, se a fidelidade dele e se o Jean-Pierre e o Helmut Marko são assim tão importantes. Mas repararam que aqueles senhores acabaram de ser campeões do mundo e estavam no banco de trás a descer os pneus e não sei o quê, blá, blá, blá. Mas esse vai ser um dos meus fatores de curiosidade na ligação Red Bull Max Verstappen. Agora que ele é campeão e agora que ele é 4 vezes campeão, a forma como ele vai gerir, porque a situação há de chegar e se calhar mais cedo do que o próprio deseja, não ter um carro capaz de vencer uma corrida, e nós temos visto a Red Bull entrar por esse caminho. Pode ser que para o ano haja uma grande surpresa e a coisa saia completamente diferente, mas é um fator que eu tenho curiosidade. De resto, vou dispensar rasgar-me elogios ao Verstappen, toda a gente sabe que sou mega fã, vou apenas desfrutar enquanto aquele menino cá andar. Já sei que não vai ser, não vou ser como o João Salviani e como o João Amaral, que vão ter o prazer de observar Fernando Alonso durante bons e largos anos, e portanto vou-me limitar a desfrutar e a falar sobre a sua prestação em pista quando ela acontecer. Dito isto, estamos na reta final do Vamos Falar de FUN Debrief. Alexandre e Vasco, muito obrigada por me terem feito companhia nesta cerca de horinha, quase certa. Nós voltamos na próxima semana para analisar o Grande Prémio do Qatar. Obrigada a todos aqueles que nos acompanharam nas nossas plataformas e na Bola TV. Até para a semana.